Salve, salve, galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juan Fernandes com mais uma aula de Geografia. E nesse vídeo vamos falar sobre o Japão, tá? País que está no leste da Ásia. Aqui a gente tem um mapa, né, do Japão, beleza? Japão, né, numa área insular, tá? Formado por conta de encontro de placas tectônicas, então a gente vai ter uma área ali de intensa atividade tectônica. A gente vai ter, né, vulcões, né? O Japão integra uma região de intensa atividade. Bom, sobre os aspectos naturais, maior parte do relevo vai ser composto por montanhas. Isso aqui já diz muito sobre algumas necessidades do Japão que a gente vai falar nessa aula, tá? E aí a gente ainda tem algumas planícies litorâneas dentro dessa lógica, mas a gente tem um predomínio de relevo composto por montanhas. Tá? Os rios japoneses, também por conta desse predomínio de relevo de montanhas, eles não apresentam uma grande extensão. Tá? Então, a gente vai ter ali o Japão investindo muito em tecnologia para geração de energia. Tá? Então, basicamente por conta dos seus rios, tá? A gente também tem esses rios sendo usados para irrigação, para determinados cultivos no Japão. Tá? O clima ao norte vai apresentar como um clima temperado com temperaturas mais baixas, basicamente por conta da influência, tá? Sobretudo de massas de ar que vêm da Ásia setentrional. Tá? Na porção central a gente tem um clima temperado, tá? Com temperaturas mais amenas, e ao sul um clima subtropical. Então a gente consegue perceber também uma variedade climática, tá? Como a gente consegue pontuar aqui, a partir do relevo, a gente consegue identificar, né? O território japonês é um território muito pequeno, o relevo também não ajuda, então a gente vai ter uma necessidade ali, basicamente, de parcerias para a extração de recursos naturais, tá? Uma vez que o território japonês não é tão rico. Bom, sobre a era Meiji, vai ser um período, tá, de transformação. Aqui a gente já está falando sobre aspectos econômicos e políticos do Japão, tá? A era Meiji vai ser um período de intensa transformação em diversos aspectos. Então a gente tem o Japão passando por transformações políticas, tá? Um governo mais centrado, né, mais concentrado ali na mão do imperador. A gente tem mudanças no ponto de vista cultural, a gente tem uma intervenção, né, ocidental na cultura japonesa, a gente tem uma mudança no ponto de vista bélico também, militar, tá? Onde a gente vai ter uma transformação militar também do Japão. Tá? A gente tem investimentos em educação, tá? Em qualificação de mão de obra. Tá? Então essa era que vai ficar marcada basicamente pela Revolução Industrial Japonesa. Tranquilo? O Japão, até esse período, ele tinha uma característica, né, de dependência das relações envolvendo o campo. Tá? Então, dentro dessa lógica aqui, a gente tem o desenvolvimento de atividades industriais na era Meiji. Tá? Então, dentro dessa lógica, a gente vai ter esse processo de ocidentalização. Essa transformação, essa restauração aqui vai ser basicamente, né, orientada por nações ocidentais, tá? Então a gente tem essa transformação. A gente tem criação do Banco do Japão, possibilitando, tá, o acúmulo de capital, né, a participação, né, mais direta dentro de um capitalismo financeiro, né, japonês. Criação de universidades, a gente tem a criação de estrutura produtiva industrial de base familiar, galera, chamado Zaibatsu. Tá? O que seriam os Zaibatsus? Seriam conglomerados, tá, produtivos de base familiar. Famílias, antes da era Meiji, algumas famílias, tá, elas tinham, né, mais influência. Tá? Então, essas famílias que tinham mais prestígio, essas famílias que tinham mais posses, né, automaticamente elas vão se transformar nessas famílias que vão controlar essas indústrias. Tá? Então, o Zaibatsu vai ser basicamente uma estrutura produtiva, em determinados casos uma holding, tá? Onde a gente vai ter uma conexão ali entre banco e até a esfera produtiva, onde tudo isso vai pertencer à mesma família. Tá? Então a gente tem o caso, por exemplo, Mitsubishi, né? É um caso de um Zaibatsu desse período aqui
Tá? Então, esse fortalecimento industrial japonês vai se dar dentro dessa lógica. A gente tem, né, alguns impactos muito sérios dentro da perspectiva de industrialização japonesa, porque se o Japão quer se tornar mais competitivo, se o Japão está se inserindo dentro de uma lógica de mercado industrial, ele vai precisar de matéria-prima. E como eu falei lá no início, né, da aula, o Japão não tem uma abundância de recursos naturais. E aí o Japão começa a adotar medidas imperialistas e vai expandir o seu território, ocupando, por exemplo, a Manchúria, né, a fim de extração de recursos energéticos. Tá? Então o Japão vai tomar uma atitude de expansão do seu território. Essa ideia de expansão do território é muito similar, é claro, galera, estou falando apenas territorial, eu não estou falando do ponto de vista ali ideológico, do ponto de vista social, mas essa ideia de expansionismo territorial japonês vai se equiparar e muito, tá, ao que a Alemanha vinha fazendo, a expansão territorial alemã, né, baseada numa lógica ali de aumento de território para aumento de riquezas, né, do Estado. A gente vai ter o Japão fazendo isso na Ásia, tá? E isso aqui vai acabar fazendo com que o Japão entre na Segunda Guerra Mundial, né, do lado alemão. E aí, né, dentro dessa lógica, a gente vai ter o Japão sendo derrotado, tendo sua economia altamente enfraquecida dentro dessa lógica. E aí a gente vai ter alguns períodos de transformação econômica no Japão, que vão impulsionar um grande crescimento econômico, e esse grande crescimento econômico, esse período, vai se chamar de milagre japonês, ou milagre econômico japonês, que vai do fim da Segunda Guerra Mundial até a década de 90, tá? Esse período de grande investimento japonês, ele vai estar basicamente atrelado, tá, a um interesse estadunidense. Os Estados Unidos, com o fim da Segunda Guerra Mundial, ele vai investir capital na Europa, na porção ocidental da Europa, principalmente na Alemanha, com o Plano Marshall, e o Plano Colombo vai ser utilizado na Ásia para a criação ali de um cordão sanitário, tá? Um cordão de isolamento da União Soviética na Ásia. E o Japão vai se beneficiar disso, tá? Entretanto, os Estados Unidos não vão investir esse dinheiro sem que o Japão dê algumas provas, tá, de mudança de postura geopolítica. E aí a gente vai ter aqui, tá, primeiro ponto, Forças Armadas. Então a gente vai ter as Forças Armadas apenas para a autodefesa do Japão. Tá? Então isso aqui já põe fim à indústria bélica japonesa. Tá? Então a indústria bélica japonesa, que tinha muita força, ela vai acabar dando passos atrás. A gente tem um fim dos monopólios e dos zaibatsus. Qual é a ideia? Estados Unidos aplicando capital no Japão, e a gente tem uma estrutura de zaibatsu, aquela estrutura familiar controlando os meios de produção. Isso não dá muita margem para o capital internacional entrar no país. Então, se os Estados Unidos está emprestando dinheiro para o Japão, ele vai querer participar também de processos produtivos no território japonês, tá? E aí a gente tem a criação, a gente tem os keiretsus passando a ganhar força dentro dessa lógica. O que é o keiretsu? O keiretsu também serão esses conglomerados, né, essas holdings, só que agora ela abre para parceria de outras empresas, que não, elas vão se abrir, né, para parceria de outras empresas, que não sejam, tá, necessariamente da família. Então a gente tem capitais externos entrando nesses núcleos familiares, tá? A gente tem uma desvalorização monetária que vai estimular a exportação, tá? A gente tem investimento em educação e tecnologia. Aquelas indústrias bélicas do Japão se transformaram, né, rumaram para indústrias de alta tecnologia. Então a gente vai ver, por exemplo, indústrias de fotografia surgindo, tá? Então aquele maquinário fotográfico ganhando cada vez mais força no Japão, tá? A gente ainda tem essa cadeia produtiva, né, muito extensa, pertencendo às mesmas empresas. Então, por exemplo, a Mitsubishi, ela produz TVs, né, mas é claro que isso tudo se abriu para uma economia externa, tá?
A gente vai ter investimento em educação, investimento em tecnologia, gerando uma mão de obra altamente qualificada. A gente também tem ali uma noção, uma mudança de uma perspectiva, né? A população japonesa, ela vai cada vez mais mergulhar numa ideia de engrenagem para o país funcionar. Então, é uma mão de obra extremamente doutrinada, tá? O que vai possibilitar esse período de intenso crescimento, onde o Japão chega a ameaçar a economia estadunidense, tá, galera? Não do ponto de vista bélico, mas por conta do grande volume de exportação de produtos japoneses, a gente tem aqui o Japão incomodando, tá? Se tornando a segunda maior economia do mundo nesse período. Tá? O toyotismo ele também vai ser importante dentro dessa lógica, porque ele vai mudar a esfera administrativa da produção, onde ele vai basicamente pontuar ali, né, a esfera produtiva de acordo com a demanda de mercado, isso vai ser muito mais eficiente. E a gente tem um período de intensa urbanização. Tá? O fim do milagre econômico japonês, por que ele chegou ao fim, Juan? Você falou do período e tudo mais, mas por que ele chegou ao fim? Primeiro ponto, tá? A gente tem o produto, e talvez esse seja aqui um dos pontos mais cruciais, tá? A gente vai ter, né, nesse período de expansão aqui do Japão, primeiro ponto, aqui a gente já tem os tigres asiáticos competindo com o mercado japonês, tá? Não em todos os produtos, mas também competindo, tá? Isso já vai diminuir um pouco o volume de exportações do Japão. E um outro fator, tá? Com a desvalorização monetária, o produto japonês vai bombardear o mercado estadunidense. E os Estados Unidos vai começar a apresentar alguns problemas, tá? A economia estadunidense vai começar a apresentar alguns problemas. Então a gente vai ter um acordo, tá? Que vai ser firmado num hotel, no Plaza, na década de 80, e esse acordo ele vai desvalorizar a moeda estadunidense. Essa desvalorização da moeda estadunidense vai fazer com que o poder de importação estadunidense diminua. Então, automaticamente, isso vai impactar a economia japonesa. Então, o Japão vai perder um polo de grande exportação, tá? de grande volume de direção dos seus produtos, que vai ser os Estados Unidos. Então, isso vai gerar um impacto muito sério, né, no Japão. É claro, o país volta a se recuperar, não como no milagre econômico japonês, o Japão não está quebrado, é uma das maiores economias do mundo, mas nada comparado ao milagre. Tá? Esse período ele vai gerar um grande processo de urbanização que também vai servir como mão de obra, tá, de reserva, né, nas indústrias do Japão, e a gente vai ter ali, né, essas atividades concentradas em determinadas regiões, principalmente se o território ele é extremamente acidentado, a gente tem atividades concentradas em algumas regiões, principalmente Tóquio. Tá? Então, Tóquio vai receber um grande volume de indústrias, Kyoto também, Osaka. Tá? Hoje, as indústrias japonesas elas estão se direcionando um pouquinho mais, elas também estão sendo aplicadas principalmente na porção japonesa direcionada à China, tá? Tentando ali fazer uma sombra à política econômica chinesa. Beleza, galera? Então é isso, até a próxima. Tchau, tchau.